Olá, estamos aqui para mais um programa do canal Sim. Hoje vamos conversar sobre o momento educacional brasileiro. Quando a gente pega um tema grande desse, amplo momento educacional brasileiro, é bom que a gente faça um recorte para a conversa, né? Que a gente escolha alguns lados. Então eu quero escolher dois lados para chamar a atenção e comunicar a vocês. Para a gente pensar junto, para motivar conversas, não é? Para aquecer encontros, para disparar perguntas. Não é? Então, um primeiro lado dessa questão, desse panorama, momento educacional brasileiro, é a vida dos educadores, o dia a dia, o cotidiano dos educadores, a experiência diária, cotidiana, minuciosa, não é? Que acontece em cada escola, em cada projeto educacional fora da escola, não é? Pelos museus, pelos projetos de rua, pelos projetos de diferentes cantos e modos de educar, não é? Projetos em arte e educação, projetos em educação científica, não é? E a educação escolar, sem dúvida nenhuma, porque essa é um lugar de encontro marcado certeiro que a gente tem com a criançada, com a juventude, é um lugar diário ali previsto na nossa cultura, então é um lugar privilegiado, não é, para o acontecimento dos jogos de conhecimento, das buscas aí de reflexão, crítica e criação de um mundo melhor. Então esse cotidiano, esse dia a dia, esses diferentes espaços, eles constituem a vida pulsante do momento educacional brasileiro e não param, não é? Os professores aí, os educadores, os jovens, os estudantes envolvidos, os gestores estão sempre criando modos de educar, modos de conhecer o mundo, modos de registrar uma história. Não para. E um outro lado deste momento educacional brasileiro é o lado das políticas educacionais. Quer dizer, um lugar de um discurso organizado, né, transformado em marcos legais, transformado em diretrizes, documentos identificados como oficiais, né, envolvendo alguns autores, né, alguns atores, desculpe, e autores também, né, privilegiados no sentido de terem o poder de impor um discurso, privilegiados no sentido de terem o poder de uma mobilização em torno de um movimento, em torno de algumas ideias. Então, o nosso momento educacional, hoje, ele cruza esses dois lados, né? Ele entrecruza, entrelaça, coloca em conflito, coloca em uma dinâmica de relações de poder, uma dinâmica de apoio e desapoio, uma dinâmica de afastamento e aproximação, né? Entre as leis, as políticas, as diretrizes e o dia a dia que se faz, né? Construído por cada educador, cada estudante, não é? Num jogo aí de conhecimento. O nosso momento, em termos deste marco legal, desse discurso, que eu estou identificando aqui como um discurso de poder, é um momento de padecimento. É um momento que está chamando a nossa atenção para as ruas, é um momento que está chamando a nossa atenção para mobilizarmos, sairmos, suspendermos um pouco esse nosso dia a dia, esse pulso vital do nosso cotidiano e juntos vivermos um enfrentamento. O que temos aí nesse panorama desafiando o nosso cotidiano? Desafiando as condições materiais, morais, éticas do nosso cotidiano educacional do Brasil. Nós temos a mudança do ensino médio. Então, vários movimentos se articulando a favor, contra a mudança do ensino médio, não é? E temos nos perguntado como é que o diretamente interessado, o ator diretamente interessado, que é o jovem, não é?
o jovem que vai estudar no ensino médio, o jovem que está excluído do ensino médio, o jovem que precisa estudar no ensino médio, ou o jovem que já está no ensino médio, né? Como é que esse jovem está vendo essa questão, está entendendo essa mudança, está participando deste jogo de poder, não é? Desse conflito entre um grupo que está tentando impor, não é, legalmente diretrizes novas para o ensino médio. Não é? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta importante que a gente linka, que a gente relaciona, não é? Este mundo, este panorama dos marcos legais e dos discursos de poder com o cotidiano. Como é que os jovens que precisam ou que pretendem apenas, mesmo que não precisem, que pretendem estar no ensino médio, estão discutindo essa questão. Não é? Nós sabemos que o movimento dos secundaristas é um movimento forte, expressivo, ele cresceu de 2013 para cá, e depois da ocupação das escolas também, né, das escolas não só no estado de São Paulo, mas aí em diferentes regiões do Brasil, esse movimento ganha força e está debatendo essa questão. Preocupado com o quê? Sobre esta mudança do ensino médio. Preocupado com a não redução do conhecimento. Preocupado com a não simplificação e com o barateamento dos recursos para o ensino médio. Então, as questões que se faz, o questionamento que se faz a uma proposta e outra, não é? Sobre os perigos de um barateamento, os perigos de se perder espaços de conhecimento, de se perder espaços no ensino de filosofia, com o ensino de sociologia, com o ensino de artes, não é? Estas sempre perigosas, sempre perigosas. Aliás, pensamos em fazer um programa sobre o perigo que a filosofia, a sociologia e a arte, não é? Representa para um currículo escolar em termos da educação dos jovens. Não é? Esse é um belo tema, uma bela pergunta. Então, esta é uma preocupação que circunda a reforma. Outro conjunto, não é, de mudanças aí previstas, propostos ao país, não é, e que preocupa muito e que tem mobilizado diferentes grupos, também contra e a favor, não é? É uma disputa, é o projeto sobre escola sem partido. Não é? Então é outro tema que merece ser tratado também com vagar, especialmente, mas aqui neste programa eu estou apenas fazendo um panorama sobre esses dois contextos do momento educacional brasileiro. O contexto de um cotidiano e o contexto de uma disputa em termos das políticas educacionais. Escola sem partido, que tem colocado em debate, afinal, o que queremos da escola? Que escola queremos? Queremos uma escola onde todas as teorias contemporâneas, as históricas, as clássicas possam ser estudadas? Ou queremos excluir teorias, onde todas as perspectivas de análise social possam comparecer, não é? Ou queremos excluir perspectivas de análise? Então esta é a pergunta que também diferentes movimentos fazem diante dessa pretensão de um projeto da escola sem partido, né? E qual é a ameaça que se vê nesta proposta? A ameaça também da redução do conhecimento, da exclusão de muitos, né, em relação ao acesso a teorias de análise social, a teorias de reflexão, a teorias que dão suporte a uma compreensão sobre o mundo contemporâneo. Então esta ameaça está presente. Sabemos que quando se fala escola sem partido, os seus proponentes expressam, revelam por meio de palavras, de projetos de leis, de textos, né, de diferentes discursos de defesa, expressam que o perigo é a doutrinação dos estudantes, a doutrinação da juventude.
Ora, não podemos enfrentar o perigo da doutrinação com a exclusão de teorias, como também propõe o movimento Escola Sem Partido. A doutrinação só é evitada com pensamento, com informação e com espaços de crítica e diálogo. Então esse aí é um outro ângulo, uma outra questão, um outro nó, uma outra tensão que vivemos quando pensamos no momento atual da educação brasileira. E o outro gravíssimo, o outro aspecto gravíssimo, que vem associado à aprovação do limite de gasto, do teto dos gastos públicos, não é? A ameaça de redução dos investimentos em educação. Então aí também, não é? Este mundo pulsante que é do cotidiano, não é? É provocado, é mobilizado em torno desta defesa. Qual defesa? A defesa de que para a educação, para a saúde, eu incluiria aí moradias populares, moradias e não qualquer lugar de estar vivendo, mas moradias no sentido amplo de acesso a serviços urbanos, não pode contar, não pode ter como entrave o limite de gastos. Num país onde estamos construindo ainda o bem-estar social, estamos construindo ainda uma inclusão social, não podemos ter como perspectiva a limitação dos investimentos. Então são essas três grandes tensões que nós vivemos, não é? No enfrentamento conflituoso entre o mundo, o cotidiano de educadores, o cotidiano de uma população, de cidadãos, não é? Em processo de educação, em processo de acesso ao conhecimento e de compreensão do mundo, e o que um grupo de poderosos, não é? com o discurso do poder, tentando nos impor.